A gente já falou sobre AppSec anteriormente aqui no canal, mas eu vou te dar aqui 11 dicas para você ter um desenvolvimento mais seguro na sua aplicação. Olá, seja bem-vindo ao Guia Anônima, um canal que fala sobre segurança da informação e hacking. Eu sou Afonso da Silva e o desenvolvimento seguro, ele basicamente é um conjunto de práticas que aplica considerações de segurança sobre como o software ele será codificado, ele será construído e etc, para fazer com que seja possível mitigar algumas vulnerabilidades da aplicação que poderão ser exploradas por algum time de ataque cibernético ou até mesmo explorada por atores maliciosos. Além disso, o desenvolvimento seguro ele também traz benefícios como a redução dos custos com retrabalho, porque você não vai precisar retrabalhar aquele código por ele ter algum tipo de problema de segurança, já que ele foi desenvolvido como seguro desde a sua estruturação, desde o seu planejamento. Além do que, um desenvolvimento seguro ele tem a capacidade de diminuir o número de incidentes de um sistema, de uma empresa como um todo, o atendimento às regulamentações de legislação de dados. Então, um aplicativo, um sistema que ele é desenvolvido com uma lógica de segurança desde o seu planejamento, ele tem a maior facilidade para se adequar, por exemplo, a LGPD, GDPR, ISO 27001, ISO 27002 e assim por diante. Além do que também existe a diminuição do tempo da manutenção do software, já que esse software ele é construído de uma maneira simples de ser compreendida e com boas práticas de desenvolvimento, que é um dos pilares do AppSec. Algumas vulnerabilidades são extremamente comuns e podem ser evitadas com o desenvolvimento seguro. Bem desenvolvido, é claro, tem que ser bem aplicado a parada. Entre essas vulnerabilidades, a gente tem falhas de injeção no geral, como XSS, SQL Injection, HTMLI, além do que também pode evitar a exposição de dados sensíveis, e aqui a gente está falando tanto de dados de pessoas, de empresas, dados corporativos, como também uma possibilidade de uma API Key, alguma chave da AWS, algum servidor em nuvem, ou até mesmo alguma senha vazar no código. O uso de componentes com vulnerabilidades conhecidas, isso é bastante comum, como frameworks, bibliotecas, tecnologias. A falta de registro ou monitoramento dentro de uma aplicação, que é quando a gente não sabe o que está ocorrendo, não sabe o que está acontecendo, e quando acontece uma vulnerabilidade, quando acontece um ataque, é muito alarmante para a empresa. Uma autenticação mal desenvolvida, o que pode permitir um bypass, o que pode permitir um pivoting, o que pode permitir um broken access control, por exemplo. Então, quando a gente tem uma autenticação mal configurada, a gente pode permitir inúmeras situações, né? Deserialização insegura, que é uma parada que a gente já falou aqui no canal também, tem vídeo sobre deserialização insegura e sobre também ataques de misconfiguration e XXE, que também já falamos aqui no canal, né? Então essas vulnerabilidades são muito comuns e podem ser evitadas quando a gente fala de desenvolvimento seguro. Mas beleza, dito tudo isso, dado essa introdução, quais são as dicas que eu tenho para te dar para que você consiga ter um desenvolvimento seguro mais eficaz? São 11 dicas no total, eu não vou estar separando por tópico, mas vai dar para entender, tá? Então vamos começar. A primeira dica é a validação da entrada dos dados. A gente sempre fala sobre isso, que você não pode confiar no que o usuário está digitando, então todo tipo de input, todo tipo de entrada de dado deve ser tratado, deve ser verificado, deve ser analisado, deve passar por algum tipo de peneira, por algum tipo de framework, deve ser exibido, visualizado antes de ir para o back-end ou antes de ser espelhado para o front-end. Isso é bastante comum de ser pego quando a gente fala de vulnerabilidade de injection, que com uma higienização dessas informações já seriam evitadas. O monitoramento dos status de segurança dos seus fornecedores também é bastante importante, porque hoje quando a gente vai desenvolver algo, a gente utiliza tecnologias de terceiros, bibliotecas de terceiros, frameworks de terceiros e assim por diante, e sempre é importante monitorar as possíveis atualizações dos fornecedores. Vamos supor aí que você utiliza um servidor Nginx.
X. E esse servidor ele atualizou semana passada. Ele teve um novo patch de atualização de segurança e você ainda não fez essa atualização. É muito provável que a sua aplicação, que a sua infraestrutura esteja insegura por conta dessa falta de atualização. Então, além do que desenvolver muito bem a sua aplicação, você precisa sempre estar de olho nas tecnologias terceiras e nas atualizações de segurança dos terceiros, certo? Além do que, a autenticação e o gerenciamento de senhas é algo que deve ser visto sim com muitos detalhes, sabe? É algo muito importante a questão da autenticação e também do gerenciamento de senhas. Onde essas senhas estão, por que elas estão lá, como elas estão seguras. Além do que, a segurança da comunicação, de como os dados eles trafegam na sua plataforma, de como as informações trafegam entre o navegador e o servidor, é algo bastante importante. Aqui a gente fala de HTTPS, de TLS, SSL, mas também fala do tráfego de dados interno dentro do seu sistema. Como que, por exemplo, a informação vai de uma parte do sistema para outra. Vai criptografada, não vai criptografada, como que isso acontece? Então, essa verificação, essa segurança na comunicação, ela tem que ser geral. O DAST, que é o teste de segurança de aplicação dinâmico, ou seja, colocar a sua aplicação num cenário de teste, num cenário de ataque e ver como ela reage quanto a isso, né? Então, algumas ferramentas automatizadas já fazem esse tipo de serviço de DAST, mas você pode fazer também ali no ciclo de desenvolvimento seguro uma verificação manual com alguém da equipe de Red Team, contratar alguma empresa de pentest ou uma empresa de análise de vulnerabilidades para conseguir identificar as falhas no seu sistema antes que ele vá para a produção ou antes que alguma coisa mais grave aconteça. Além do que, você também deve estudar de verdade sobre AppSec na CyberSecurity. Se você não tem o conhecimento adequado para AppSec, lá na CyberSecurity você tem vários cursos sobre desenvolvimento seguro que conseguem tranquilamente te introduzir e te levar nesse mercado gigantesco que é o desenvolvimento seguro. Então lá na CyberSecurity eles vão te apresentar a base, eles vão te apresentar um conteúdo mais introdutório e um conteúdo mais avançado. Eles te levam lá tranquilamente do básico ao avançado com diversos cursos nessa área, com profissionais especializados em AppSec que têm um conhecimento gigantesco tanto na parte de desenvolvimento quanto na parte de segurança da informação, unindo esses dois mundos e desenvolvendo treinamentos sensacionais. Para você conhecer a CyberSecurity é só dar uma olhada no link que está no comentário fixado, você vai ser direcionado para o site deles. E daí, por lá, você consegue aproveitar o conteúdo. Caso você queira ver outro tipo de conteúdo lá na CyberSecurity, além dos conteúdos de AppSec, eles têm um montão de conteúdo de cibersegurança, principalmente de Blue Team, e você pode tentar utilizar aí o cupom GUIANONYMA20 para os cursos. Ele é para apenas alguns conteúdos, como por exemplo From It to Cyber, mas vai testando aí que a gente tem um cupomzinho de desconto lá na CyberSecurity, beleza? Você também deve aplicar as diretrizes de proteção de dados. Aqui é muito em conjunto com o que a gente falou da segurança da comunicação, mas também de como essas informações elas são exibidas na tela, como essas informações são armazenadas dentro do banco de dados. Então são situações muito importantes, né? Essas diretrizes vão levar a empresa para uma adequação à ISO 27001, 27002, por exemplo. Além do que, deve ser feito, é claro, práticas de criptografia na aplicação como um todo. Você deve ter uma aplicação mais segura, não apenas utilizando HTTPS, mas utilizando técnicas de criptografia nativas da aplicação, como posts criptografados e assim por diante. Além do que, o padrão de codificação e o uso de frameworks e bibliotecas em toda a aplicação deve ser verificado. Você não pode sair utilizando qualquer tipo de biblioteca, dependendo o módulo da aplicação. Você não pode sair utilizando qualquer coisa que não tenha previamente uma verificação de segurança, porque se essa biblioteca tem alguma vulnerabilidade grave, isso pode vir a afetar a sua aplicação como um todo e você ser ownado sem saber de onde que veio isso, por conta de uma biblioteca insegura, e isso acontece com uma certa frequência, viu? Além do que, a manipulação e registros de erro deve ser feita de maneira competitiva. Além do que, a manipulação e registros de erro
deve existir de maneira proativa ali. No caso, você não pode deixar nenhum tipo de erro vazar, porque esse erro ele pode dar alguma informação importante para o invasor. Né? Por exemplo, erro no input porque ele não entrou no banco de dados, aí dá o erro do banco de dados, ou dá o erro do framework. Isso é muito importante porque com base nisso é possível fazer alguns tipos de ataque. Então é evitar que esses erros eles sejam vazados, esses erros eles devem ser tratados de maneira interna. E é claro, um cuidado com o BAC, o Broken Access Control, que no caso são vulnerabilidades como IDOR e os cacete. Então, toma bastante cuidado com esse tipo de situação. Então, eu acho que até o BAC é top 1 na última WASP que teve, né? A última WASP Top 10 que teve. E eu não sei se você notou, mas nessas últimas semanas a gente tem falado bastante sobre AppSec, a gente tem falado bastante sobre segurança defensiva, então dá uma conferida nos últimos vídeos que a gente lançou sobre o assunto e também no comentário fixado para você conhecer mais sobre a C-Cyber, certo? Eles têm vários conteúdos muito interessantes. Não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo no seu grupo de estudos. Muito obrigado e até mais.